Existe uma frase muito famosa no mundo dos investimentos que é a seguinte: os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar, mas quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu confesso que eu não entendi muito bem. Eu pensava, como assim os 100 mil são os mais difíceis? Se eu conseguir chegar nos 100 mil, não seria justamente aí que começa a ficar mais difícil? Mas com o tempo, estudando sobre finanças, investindo, observando como o dinheiro realmente funciona ao longo do tempo, eu comecei a entender profundamente o significado dessa frase. E hoje eu posso dizer que é uma das ideias mais importantes para quem quer construir patrimônio. Então, nesse vídeo, eu quero explicar para você por que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, o que muda depois que você consegue chegar nesse ponto, e por que muita gente desiste justamente antes dessa virada acontecer. Mas antes de continuar, se você gosta desse conteúdo sobre educação financeira, investimentos e construção de patrimônio, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago vídeo exatamente sobre esses temas. E também, se esse vídeo faz sentido para você em algum momento, já deixa um like, porque isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. A primeira vez que eu ouvi falar que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, eu realmente não entendi. Na minha cabeça, o dinheiro deveria crescer de forma linear. Se você investe 100 mil, depois 200 mil, depois 300 mil, parecia apenas uma questão de continuar. Mas a realidade é bem diferente. O começo da construção de patrimônio é muito mais difícil do que parece. E o motivo é simples. No começo, praticamente tudo depende de você. Quando uma pessoa começa a investir, normalmente ela não tem um patrimônio muito grande. Às vezes começa com R$ 1.000, com R$ 2.000, com R$ 5.000, talvez até R$ 10.000. E nesse momento acontece algo importante. Mesmo que você faça bons investimentos, mesmo que você tenha um rendimento razoável, o impacto desse rendimento ainda é pequeno. Por exemplo, imagine que você tem R$ 10.000 investidos. Mesmo que esse dinheiro renda 10% ao ano, já que seria um rendimento razoável, isso representa R$ 1.000 por ano. Ou seja, menos de R$ 100 por mês. Isso não muda muito a sua vida. Nesse estágio, quase todo o crescimento do patrimônio vem de uma única fonte, os seus aportes. O dinheiro que você separa do seu trabalho, o dinheiro que você decide investir. Ou seja, nessa fase você está praticamente empurrando o dinheiro para frente. E é exatamente por isso que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, porque durante todo o tempo parece que o progresso é lento. Você investe todo mês, se esforça, economiza, e mesmo assim o patrimônio cresce devagar. E é nessa fase que muitas pessoas desistem, porque elas olham para o número e pensam, isso está demorado demais. Mas a realidade é que essa fase é muito normal. Construir patrimônio leva tempo, não é algo que acontece em poucos meses. Existe uma explicação matemática muito clara para essa dificuldade inicial. No começo, o patrimônio é pequeno, então os rendimentos também são pequenos. Mas conforme o patrimônio cresce, os rendimentos começam a crescer junto. Por exemplo, se você tem 10 mil investidos e ganha 10% ao ano, você ganha R$ 1.000. Mas se você tem 100 mil investidos, os mesmos 10% são R$ 10.000 por ano. Ou seja, de repente, o próprio dinheiro começa a gerar valores mais significativos para você. E é aqui que os juros compostos começam a aparecer de verdade. Quando o patrimônio começa a crescer, algo interessante acontece. Os rendimentos começam a participar do crescimento. Antes, tudo dependia do seu esforço, do seu trabalho, dos seus aportes. Agora, o dinheiro também começa a trabalhar junto com você. Imagine alguém que tenha R$ 100.000 investidos, consiga manter um rendimento médio de 10% ao ano. Isso significa aproximadamente R$ 10.000 por ano em rendimento, ou seja, quase R$ 1.000 por mês. Agora imagine se essa pessoa continua fazendo os aportes. De repente, o crescimento começa a acelerar, porque agora existem duas forças trabalhando juntas, os aportes e os rendimentos. Existe também um efeito psicológico importante quando você chega perto desse nível de patrimônio. Antes disso, o crescimento parecia lento, mas quando os rendimentos começam a aparecer, você percebe que o dinheiro realmente está começando a trabalhar para você. Isso gera uma motivação muito grande, isso aumenta a disciplina da pessoa, e muitas pessoas passam a investir ainda mais quando começam a enxergar esses efeitos. É como se você percebesse que o sistema está funcionando a seu favor. O problema é que muita gente desiste antes de chegar nessa fase. A pessoa começa a investir, passa alguns meses, talvez um ano, e olha para o patrimônio e pensa, isso não está valendo a pena. Então ela para, ou começa a gastar tudo, ou abandona completamente a estratégia. Mas a verdade é que ela estava justamente na fase mais difícil.
a fase em que ainda parece que nada está acontecendo. Vamos imaginar duas pessoas. A primeira começa a investir e consegue guardar R$ 500 por mês. A segunda pessoa também começa a investir e guarda o mesmo valor. Mas depois de 2 anos, ela desiste. Ela acha que está demorando demais. E a primeira pessoa continua, mesmo com dificuldade, mesmo achando lento. Depois de alguns anos, ela chega a ter perto de R$ 100.000. E nesse momento, algo começa a mudar completamente. Os rendimentos começam a ajudar. E o patrimônio dessa pessoa cresce com maior velocidade. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar cada vez mais possível. Construir patrimônio funciona muito mais como uma bola de neve do que como uma linha reta. No começo, a bola de neve é pequena, ela demora para crescer, mas conforme ela vai rolando, vai acumulando mais neve e vai ficando cada vez maior. O dinheiro funciona de forma parecida. No começo, tudo depende de esforço. Depois, o próprio dinheiro começa a acelerar o processo. Existe uma frase que resume bem essa ideia. No começo, você empurra o dinheiro. Depois, o dinheiro começa a empurrar você. E essa é a grande virada que acontece quando o patrimônio começa a crescer. Mas existe algo ainda mais importante do que chegar aos 100 mil. O hábito que você constrói até chegar lá. Porque para alcançar esse nível de patrimônio, normalmente a pessoa precisou desenvolver a disciplina, o controle financeiro, a consistência, a paciência. E esses hábitos são exatamente os mesmos que vão permitir que o patrimônio continue crescendo. Sendo assim, os primeiros 100 mil são difíceis porque no começo quase tudo depende do seu esforço. Os rendimentos ainda são pequenos, o crescimento parece lento, mas quando o patrimônio começa a crescer, os juros compostos começam a ajudar. Por isso, tanta gente fala que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, porque eles representam o momento em que a máquina começa a funcionar para você. Agora eu queria saber de você, qual o seu objetivo financeiro? Chegar nos primeiros 100 mil ou chegar no primeiro milhão? Ou simplesmente começar a investir? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente gosto de acompanhar as histórias de quem está nessa jornada. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre investimentos, sobre construção de patrimônio, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, porque construir patrimônio pode ser até difícil no começo, mas depois, com consistência, tudo se torna mais fácil. Muito obrigado.